Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Para a avaliação e controle da qualidade das águas para o consumo humano e para as atividades de produção agrícola, existe uma série de parâmetros e análises que devem ser efetuadas. Este controle se torna importante, pois o crescimento da população tem pressionado os recursos naturais. Nesta aula, serão apresentados os parâmetros de análise da qualidade da água previstos na legislação brasileira para o abastecimento humano e no uso na agricultura. Vamos iniciar falando sobre os indicadores previstos na legislação para o abastecimento de água doméstica. A Portaria número 2.914, de 12 de dezembro de 2011, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para o consumo humano e seu padrão de potabilidade. Para melhor entendimento dos parâmetros previstos na legislação para abastecimento de água doméstica, é importante se ater ao que descreve o artigo 5º da Portaria MS número 2914/2011. É importante ter em mente as principais definições desta portaria, como, por exemplo, água para o consumo humano é a água potável destinada à ingestão, preparação e produção de alimentos e à higiene pessoal, independentemente da sua origem. A água potável é a água que atenda ao padrão de potabilidade estabelecido nesta portaria e que não ofereça riscos à saúde. Padrão de potabilidade é o conjunto de valores permitidos como parâmetro de qualidade da água para o consumo humano, conforme definido nesta portaria. Padrão organoléptico é o conjunto de parâmetros caracterizados por provocar estímulos sensoriais que afetam a aceitação para o consumo humano, mas que não necessariamente implicam riscos à saúde. A água tratada é a água submetida a processos físicos, químicos ou combinação destes, visando atender ao padrão de potabilidade. E, por fim, controle da qualidade da água para o consumo humano. É o conjunto de atividades exercidas regularmente pelo responsável pelo sistema ou por solução alternativa coletiva de abastecimento de água, destinado a verificar se a água fornecida à população é potável, de forma a assegurar a manutenção desta condição. O artigo 27 define que a água potável deve estar em conformidade com o padrão microbiológico definido em seus anexos, assim como as demais disposições desta portaria, como turbidez, pH, temperatura, substâncias químicas inorgânicas, substâncias orgânicas, agrotóxicos e desinfectantes. Vamos ver com detalhes cada um destes parâmetros, a começar pelo padrão microbiológico. As análises se referem a padrões de água tratada para o consumo humano e se dividem em água na saída do tratamento e água no sistema de distribuição. E os parâmetros avaliados são Escherichia coli e coliformes totais. Esta é a tabela para a avaliação do padrão microbiológico. Escherichia coli é um indicador de contaminação fecal, enquanto os coliformes totais são indicadores da eficiência de tratamento e de integridade do sistema de distribuição, reservatório e rede. O segundo parâmetro é o padrão de turbidez. A turbidez representa o grau de interferência à passagem de luz através da água e em decorrência da presença de sólidos em suspensão, como argila e esgoto. Se for de origem natural, como é o caso das partículas de rocha, algas e outros micro-organismos, não trazem inconvenientes sanitários diretos. Porém, se for de origem antropogênica, como é o caso dos despejos de esgotos, podem causar inconvenientes. Os tipos de tratamento avaliados são desinfecção para águas subterrâneas, filtração rápida para tratamento completo ou filtração direta e filtração lenta. A medida é feita através da unidade de turbidez. O terceiro aspecto a ser avaliado é a desinfecção, que considera o pH da água e a temperatura.
O tempo de contato para a desinfecção por meio da cloração varia de acordo com a concentração de cloro residual livre, com o pH da água e com a temperatura. Esta é uma parte da tabela que orienta o tempo de contato em minutos para a desinfecção da água. Observe que para cada temperatura, valor de pH e cloro residual, representado nesta tabela pela letra C, existe um tempo de contato mínimo que garante a desinfecção da água. Temos ainda o padrão para as substâncias inorgânicas. As substâncias inorgânicas são elementos químicos que, em altas concentrações, podem ser tóxicos se ingeridos. Podem ser oriundos de despejo de esgotos industriais, de atividades de mineração e de agricultura. A unidade de medida para estas substâncias inorgânicas é 1 miligrama por litro. Observem que uma baixíssima quantidade já caracteriza a contaminação. Como exemplo, observe o primeiro elemento, antimônio, em que o valor máximo permitido é de 0,005 mg por litro. A identificação que segue na coluna denominada CAS é o número de referência de compostos e substâncias químicas adotado pelo Chemical Abstract Service. As substâncias orgânicas também são avaliadas para compor o padrão de qualidade da água para o consumo humano. Essas substâncias são passíveis de serem degradadas por micro-organismos. Porém, muitas vezes, essa degradação não é possível ou não se processa totalmente, o que gera contaminação. Dentre as causas da contaminação por substâncias orgânicas estão a agricultura, os despejos de esgotos, resíduos de combustíveis, detergentes e despejos industriais. Esta é uma parte da tabela que lista as substâncias orgânicas a serem medidas. A unidade de medida é 1 micrograma por litro, bem menor do que a utilizada para substâncias inorgânicas. Devido à grande importância, os resíduos de agrotóxicos ou agroquímicos também são avaliados para garantir a qualidade da água para o consumo humano. Muitas dessas substâncias podem ser cancerígenas e provocar distúrbios no sistema nervoso central. Vale lembrar que as práticas agrícolas, quando realizadas de maneira correta, não deixam resíduos de agroquímicos. Esta é uma parte da tabela para a avaliação dos resíduos de agrotóxicos. Os valores máximos permitidos são muito baixos e medidos em micrograma por litro. Outro parâmetro avaliado são as cianotoxinas. As cianotoxinas são produzidas pelas cianobactérias, também conhecida por algas azuis, que são micro-organismos capazes de produzir toxinas prejudiciais aos seres humanos e aquáticos. Porém, as cianobactérias produzem também muitos compostos benéficos, utilizados no ramo alimentício e farmacêutico. Esta é a tabela para a avaliação das cianotoxinas. As cianotoxinas avaliadas são as microcistinas e saxitoxinas. O padrão de radioatividade da água é outro parâmetro avaliado. Algumas fontes de água contêm certa quantidade de um gás nobre radioativo, que se forma espontaneamente em algumas localidades a partir do decaimento de metais como o rádio. Apesar de ser um termo que pode causar preocupação, as quantidades desse elemento radioativo, quando presente, são muito baixas e não provocam danos. E, por fim, temos o padrão organolético, que é o conjunto de parâmetros caracterizados por provocar estímulos sensoriais que afetam a aceitação para o consumo humano, mas que não necessariamente implicam riscos à saúde. Esta é a tabela do padrão organoléptico. Ela é composta por variados elementos e compostos, muitos dos quais já vistos anteriormente. Quando se trata de indicadores previstos na legislação para a agricultura, estes são ordenados juridicamente pela Portaria do Ministério da Saúde, número 2914, de 12 de dezembro de 2011, nos quais os principais indicadores são aqueles já apresentados para o consumo humano.
Além desta portaria, a Resolução número 357 do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, de 17 de março de 2005, também dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. A agricultura intensiva desenvolvida no Brasil apresenta diferentes impactos ambientais na qualidade da água. É necessário, portanto, o monitoramento de diversos indicadores de qualidade, e entre eles a avaliação de resíduos de agroquímicos. Algumas definições importantes que constam na Resolução 357 do CONAMA são: águas doces, água com salinidade igual ou inferior a 0,5 por mil. Águas salobras, água com salinidade superior a 0,5 por mil e inferior a 30 por mil. Águas salinas, águas com salinidade igual ou superior a 30 por mil. Estas águas podem ser classificadas de acordo com a sua finalidade para o consumo humano após tratamento, para a dessedentação animal, para a pesca, para a recreação, entre outros usos determinados na resolução. De acordo com a portaria do Ministério da Saúde, número 2914, de 12 de dezembro de 2011, todas as esferas da Federação possuem competências e responsabilidades no que tange à verificação de indicadores de análise da qualidade da água. Em seu artigo 6º, são definidas as competências atribuídas à União e que serão exercidas pelo Ministério da Saúde e entidades a ele vinculadas: Secretaria de Vigilância em Saúde, Secretaria Especial de Saúde Indígena, Fundação Nacional de Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Entre as principais competências da Secretaria de Vigilância em Saúde estão: promover e acompanhar a vigilância da qualidade da água para o consumo humano, em articulação com as Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e respectivos responsáveis pelo controle da qualidade da água. Estabelecer ações específicas no Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para o Consumo Humano, o Vigiágua. Estabelecer as ações próprias dos laboratórios de saúde pública, especificados na seção 5ª desta portaria. Estabelecer as diretrizes para a vigilância da qualidade da água para o consumo humano, a serem implementadas pelos Estados, Distrito Federal e municípios, respeitando os princípios do SUS. Estabelecer prioridades, objetivos, metas e indicadores de vigilância da qualidade da água para o consumo humano, a serem pactuados na Comissão Intergestores Tripartite. E executar ações de vigilância da qualidade da água para o consumo humano, de forma a complementar a atuação dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Em atenção especial aos povos indígenas brasileiros, foi criada a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que possui como competência executar diretamente ou mediante parcerias, incluída a contratação de prestadores de serviço, as ações de vigilância e controle da qualidade da água para consumo humano nos sistemas e soluções alternativas de abastecimento de água das aldeias indígenas. Por fim, na esfera federal, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, tem como competência exercer a vigilância da qualidade da água nas áreas de portos, aeroportos e passagens de fronteiras terrestres, conforme os critérios e parâmetros estabelecidos na portaria do Ministério da Saúde supracitada, bem como diretrizes específicas pertinentes. Por hoje é só. Bons estudos e até a próxima!